Psoríase é um erro do sistema imunológico ao qual, um belo dia, células leucocitárias, células de defesa, dentre elas linfócitos, que são células muito potentes, começam a atacar as células da pele, que são os queratinócitos, e toda vez que o queratinócito é atacado, é estimulado, ele se prolifera. E aí, como o ataque está sendo tão agressivo e tão rápido, essas células começam a se proliferar tão exacerbadamente que a gente tem uma hiperqueratinização de células que não foram maturadas, elas não estão totalmente achatadas, não se tornaram corneócitos, ou seja, não haverá integridade do extrato córneo e nem das demais camadas da epiderme, porque elas subiram muito rápido. E aí o que acontece? Eu vou ter orvalho sanguíneo, porque a minha pele, que deveria estar totalmente íntegra, está com lacunas, porque eu não tive um bom empilhamento de tecido epitelial, que é a epiderme. Porque essa célula foi atacada e subiu rapidamente. Então imagina, se eu esfolio uma psoríase. Meu Deus, eu vou fazer com que haja mais proliferação. Imagina que eu vou estar... Essa pele, ela fica com a epiderme completamente exposta. O risco de infecção é muito grande. Então tem que tomar muito cuidado. Existem diferenças em sinais clínicos entre a psoríase e a dermatite seborreica. Por exemplo, na dermatite seborreica eu tenho descamação em placas, só que mais amarelada. Eu tenho coceira, mas talvez eu não tenha ardência, só onde o paciente feriu, coçou e machucou. Já na psoríase, eu tenho descamação em placas mais esbranquiçadas, quando expostas à luz fica um brilho aprateado, por causa dessa má maturação da célula. Eu tenho orvalho sanguíneo, quando eu digito pressiono, vão extravasar orvalhos sanguíneos, por causa da não integridade, o sangue lá da camada basal, que está em contato com a derme, extravasa, e o paciente sente muita queimação, e as regiões onde aparecem as lesões são muito características. Então, na psoríase, nós vamos proporcionar o alívio aos sinais e sintomas para o paciente. A psoríase não tem cura, assim como a maioria das patologias. E se estiver muito grave, precisa trabalhar em conjunto com o médico, porque ele vai ter que entrar com uma droga imunossupressora, tá? Porque senão não adianta, o paciente não vai ter melhora e a gente vai ficar ali enxugando gelo, tá? Então tem que observar a gravidade, entender, olhar muito bem se realmente é uma psoríase ou se é só uma dermatite seborreica. Mas de fato, por mais que seja uma dermatite seborreica, se tiver ferida, eu não vou esfoliar naquela região. Então, psoríase, eu não esfolio. Deixei aqui o quadro clínico. Biotipo cutâneo geralmente está desidratado, alípico. Sinais clínicos: desidratação, eritema bem elevado, descamação em placas, geralmente esbranquiçadas, obstrução dos ósseos foliculares, possíveis lesões, sensação de dor em algumas regiões e queimação, orvalho sanguíneo ao pressionar. Então, a paciente sente geralmente prurido, sensação de queimação, algumas regiões mais doloridas, em alguns quadros perca de cabelo. Achados na tricoscopia, olha, tanto que esse guia de protocolos ficou sugestivo para vocês. Laços torcidos interfoliculares, avermelhados, pontos vermelhos, glóbulos e vasos glomerulares podem ser vistos e pensa-se que correspondam aos capilares tortuosos na derme papilar. Então, são alguns dos achados que você vai encontrar na tricoscopia da psoríase. E aí a gente tem o diagnóstico e as principais ações que nós vamos ter que desempenhar, que é desinflamação, ação calmante, cicatrizante, hidratação tecidual, equilibrar o pH, regular filme hidrolipídico e regular a microbiota. Tanto que do lado da fotinha tem uma foto de uma tricoscopia que é de uma paciente com psoríase. Então, primeira coisa que eu gosto de fazer é higienização com Scalposine também, porque ele vai trazer o equilíbrio para essa pele, ele vai trabalhar a desinflamação, a ação antioxidante. Aí eu entro com blend de óleos, patchouli, sálvia, lavanda, milefólio azul, são óleos que vão ajudar muito em quadro de psoríase. Massageia sutilmente. Em primeira sessão, eu evito usar vapor de ozônio, tá? A não ser que você queira colocar ali 5 minutinhos, 10, enfim. Mas em primeira sessão eu evito, porque a pele está muito lesionada, qualquer fonte de calor vai ser desagradável. Assim como eu evito também o alta frequência.
Então, em primeira sessão, o máximo que eu faço é higienizar, entrar com blend de óleos, né? Deixar bastante ali para proporcionar um alívio, para recuperar o filme hidrolipídico. Depois eu massageio sutilmente, tá? Lembrando que se tiver lesão no couro cabeludo e lesão na sua mão, calça luva, ok? E aí você vai trabalhar essa sutil massagem para tentar remover um pouco essas escamas. Aqui eu coloco a argila branca, mas de primeira sessão só faço a argila branca se não tiver muita inflamação. Se tiver, eu deixo mais para frente. Trabalho com o milefólio azul junto na argila branca. E aí, depois faço higienização com o Fluigel. Só que aí, quando eu faço essa higienização com o Fluigel, na primeira sessão, eu não deixo tempo de pausa. Porque eu faço mais mesmo. Primeiro eu enxago bem o blend de óleos. Presta atenção. E aí, eu faço mais aplicar o Flui mais superficial e nos fios. Eu evito até passar no couro cabeludo. E eu não deixo tempo de pausa. Por quê? Eu quero que ainda fique um resto de óleo desse blend de óleo sobre o couro cabeludo. Mas eu explico para a paciente, olha, vai ficar mais oleoso, eu não quero que você se exponha ao sol, toma cuidado, não vai usar nenhuma fonte de calor, enfim, amanhã você já pode lavar. Porque aí esses óleos continuam agindo. E aí eu gosto de aplicar ainda assim, quando eu termino, o nosso complexo de extratos vegetais, depois que eu fiz, né, se optar por fazer o alta frequência, também só uso mais para frente, a não ser que não esteja tão grave, tão lesionado. Porque esse primeiro momento, se a pessoa tiver com uma psoríase tão desacertada, ela já sofreu tanto. Você vai e faz vapor de ozônio, você vai e faz argila, você vai e faz não sei o quê, vai e faz alta frequência. Ela nunca mais volta, porque ela vai sofrer muito mais do que ela já estava sofrendo. Então, o menos é mais nesse momento. Pode usar LED vermelho e infravermelho, que aí trabalha a desinflamação e não causa nenhum desconforto. E aí eu finalizo com um complexo de extratos vegetais para auxiliar na recuperação desse tecido.